Oi, gente, voltando com Kátia Responde, o meu quadro que eu mais gosto de fazer. Gosto de todos, mas a gente tem um carinho maior por este modelo, né? Que é um modelo que tem uma interação. É como se a gente fizesse uma consulta, então isso é bem legal. Uma consulta com menores informações, né? Mas ajuda a te ajudar e me ajuda também a entender como é que estão as dúvidas de vocês. Respondendo a Simone Nunes, a Simone diz assim, olha, doutora Kátia, estou com uma dúvida. Sigo as suas recomendações há pouco mais de um ano e faço uso dos suplementos de vitaminas e minerais indicados. Perfeito. Toma também Lugol, o iodo e iodeto. Ela tem o hipotireoidismo há uns 10 anos e toma o Puran 75 microgramas. Há 10 anos toma o Puran T4 e há um ano ela começou a tomar o T3, 15 microgramas. Meu exame recente é de T4 de 1,14, ok, um nível excelente. T3 reverso, T3 livre 3,9. Os laboratórios normalmente dão como normal de 2,3 a 4,2. Então, dela está 3,9. Eu gosto de 4,2, 4,19. Só que aqui, gente, tem uma observação. Toda vez que meus pacientes vão dosar o exame de sangue no laboratório, eu oriento a tomar o T4 e a tomar o T3 para ver. Até dá o tempo, deve dar uma meia hora pelo menos, para ter um nível sanguíneo. Então, eu recomendo, mas normalmente as pessoas fazem sem tomar. E eu também não sei se ela está tomando o T3 uma dose só. O T4 é uma vez ao dia, porque ele tem um mecanismo que ele se deposita, ele tem uma durabilidade muito maior, de 7 até 3 semanas. No caso do T3, a metabolização e o uso dele normalmente é de 5 a 6 horas, então por isso que é legal tomar de manhã junto com o T4, depois tomar sozinho após o almoço, depois tomar sozinho após as 18 horas também, tá bom? Isso no meu ponto de vista. Então ela continua. O T3 reverso disparou de 20 para 97 e minha ferritina caiu para 50,5, mas voltei a suplementar o ferro quelado. Poderia fazer, doutora Kátia Responde, um vídeo sobre o assunto do T3 reverso. Obrigada, querida. Tenho 52 anos. Então, Simone, seu pedido está sendo respondido, né? O que eu posso dizer aqui, assim, são algumas informações interessantes. Primeiro, parabéns por ela conseguiu suplementar com o T4 e T3. A observação de repor o T3 mais vezes. O T3 reverso dela aumentou, esse T3 reverso aumentou, nós precisamos considerar alguns fatos. Normalmente, quando você não suplementa um zinco de ótima qualidade, né, pelo menos, no mínimo, 25 miligramas quelado, e um selênio 100 microgramas quelado, a quantidade desse mineral, ele é realmente correto ou ele está sendo perdido ou ele não é quelado. Então, por isso que quando eu digo para vocês que é muito importante a forma e a matéria-prima que a farmácia de manipulação vai utilizar, isso se inclui aqui. Se eu não tiver zinco e selênio, se eu não tiver ferritina maior que 70, e ela diz que o ferro dela também abaixou porque ela, com 52 anos, não deve estar sangrando, mas o ferro deve ter sido utilizado para fazer uma quelação de algum outro processo inflamatório que ela esteja passando. Por isso que o ferro também, ele faz parte dos minerais que contribuem para que o sangue, se ele está muito ácido, ele se mantenha alcalino, tá bom, gente? Por isso que a nossa alimentação também vai definir se nós temos uma anemia ou não. Então, tudo isso pode ser sim, tá? Tem que levar isso em consideração. Mas, Simone, eu não me preocuparia com o seu T3 reverso que ele tenha subido. Uma das formas que nós temos de diminuir o T3 reverso é o tempo. Normalmente ele demora 1 ano para baixar. No seu caso, tudo bem, subiu, mas subiu em custa de uma ferritina que caiu. E
Tem que suplementar o ferro, tem que suplementar e rever essa suplementação de zinco e selênio, se ela realmente está sendo de ótima qualidade, e aumentar o seu T3. Uma forma que eu, Kátia, tenho de melhorar o T3 reverso de uma maneira mais rápida é suplementando o T3 livre. Quando a gente faz isso de uma forma correta, 3 vezes ao dia, nós conseguimos manter o T3 reverso no nível inferior. Tá bom? Então, nada para você se assustar, mas para fazer detalhe, para ver detalhadamente se esses minerais são quelados, se eles estão sendo uma matéria-prima de excelente qualidade e por que seu ferro caiu. Uma forma de repor ferro, o suco verde de couve, toda manhã, com limão, né? Põe o sumo do limão, mais 3 folhas de couve, tira o talo, porque o talo é indigesto, e bate no liquidificador, você vai ter um suco verde que tem bastante ferro, isso vai te ajudar também, tá bom, Simone? Mas, ó, obrigada pela pergunta, porque isso ajuda muitas pessoas, e parabéns por estar conseguindo repor o seu T3 livre, tá vendo, gente? Olha, a gente começa com quase ninguém conseguindo, médicos que façam isso, mas de tanto insistir, de tanto, né, insistir mesmo nessa energia, nessa bateria básica de todas as células, as pessoas começam a exigir dos seus médicos e conseguem até a prescrição e fazer uso. Então, eu estou muito feliz. Obrigada, Simone. Continuando nas nossas respostas, vamos falar agora com a Dione Alves. Há 1 ano ela manda essa mensagem que diz assim, olha, bonitinha. Gratidão, doutora, suas palestras estão salvando a minha vida. Estou ressuscitando, voltando a viver, a ser eu mesma, graças aos seus ensinamentos sobre a tireoide. Há cerca de 1 mês, comecei a tomar as 2 gotinhas de iodo pela manhã. Tudo começou a mudar. A minha energia vital está voltando. Acabou a enorme sonolência que fazia eu deitar no meio do dia. Um verdadeiro milagre. Eu já não sabia mais o que fazer. Tomo T4 de 50 microgramas. Tomo suplementos antidepressivos, como bons alimentos, faço tudo certinho há anos. Mas só com 2 gotinhas mágicas de iodeto eu pude voltar a raciocinar, a ter vontade de viver. Sem palavras para te agradecer. Deus te abençoe. Um grande abraço. Olha, na minha prática clínica, eu vejo que as pessoas quando chegam até a mim, elas realmente estão como a Dione. Elas estão frequentando seus médicos, seus endocrinologistas, a maior parte das vezes, e elas dizem, doutor, eu tenho cansaço, eu tenho leseira, eu durmo, eu não tenho ânimo, eu não tenho vontade. E o médico acaba olhando só o TSH, né, que para ele o TSH, o cérebro estando bem, se o TSH para ele estiver bom, isso quer dizer, ele interpreta como um T4 suficiente para deixar um cérebro ok. Então, para ele basta isso. Mas a queixa do paciente, ele é o mais importante de tudo. Mesmo que o exame dê o mais normal possível, nós precisamos ouvir o que o paciente diz. O paciente, quando está na sua frente, ele não vai lá para mentir. Tá? A não ser alguns casos de pronto-socorro, que o povo quer atestado, aí são outros 500, então não é o nosso caso. Mas uma paciente que já tem hipotireoidismo há muitos anos, que já toma Puran, ela toma T4, não sei qual a marca, mas tanto faz as marcas, viu, gente? Normalmente eu indico o mais barato, que o Puran é o mais barato porque ele foi o primeiro a ser lançado, então acabou as marcas e patentes dele. Então ele custa 9, 10 reais, aí depois vem um outro que se chama outro nome, mas a base, todos são T4 e todos são bioidênticos, tem a mesma ação do nosso hormônio que o corpo produziria. No caso da Dione, eu interpreto assim, ela tem uma tireoide, ela tem a produção do T4 endógeno dela, ela produz também, ela está comprando T4 de 50 microgramas juntamente. Só que para a tireoide e para os ovários, para eles produzirem T4, porque os ovários também produzem T4, gente. Para eles produzirem T4, eles precisam da matéria-prima, que são 3 basicamente, que é o iodeto, tá? E que é o ferro. Se ele tem essa matéria-prima,
ele vai produzir o T4. No caso da Dione, ela está tomando T4, mas ela começou a ativar a própria tireoide dela e os ovários a produzir o T4 endógeno. Então isso para ela foi tudo de bom. Outra coisa que a gente não pode se esquecer também é que o cérebro ele converte T4 em T3 sozinho lá. Ele usa a enzima de hidrogenase 2. E essas enzimas, elas são minerais também dependentes. Por isso que o cérebro precisa que a gente esteja consumindo esses minerais de uma forma excelente para que ele também faça o trabalho que ele tenha que fazer. Então, quando nós pensamos em iodo, em iodeto, a tireoide gosta mais do iodeto, né? Mas a forma do iodo e do iodeto, porque alguns órgãos gostam de um, outro gosta dos outros, essa forma que o Dr. Lugol inventou, né, que ele conseguiu criar, ela é extremamente benéfica para os músculos, para as glândulas, para tecido gorduroso, para pele. Então, quando nós falamos dele, nós estamos falando de um nutriente. É diferente de falar de um iodo radioativo, que é usado em exame com contraste. Só para vocês saberem, assim, eu nunca precisei fazer um exame, uma ressonância, uma tomografia, mas mesmo que eu vá fazer, eu não vou usar o contraste. Então, dá para ser visto o que tem que ser visto nos exames sem a presença do contraste. Porque esse contraste, cada vez que você o toma, é colocado na tua veia, isso vai circular. E os metais, né, têm tropismos pelo cérebro. Isso vai ocasionando, é um fator somatório e vai ocasionando a longo prazo muitos danos de inteligência, de cognição, de memória. E a gente não consegue somar isso, né? É uma somatória de fatores ruins. Então, quando nós falamos do iodo inorgânico, nós estamos falando de algo que estaria sendo como se estivéssemos comendo um prato de algas ou peixe 3 vezes ao dia. Parabéns, Dione, parabéns pelo relato, por compartilhar conosco essa verdadeira transformação com 2 gotinhas diárias. Isso realmente faz uma diferença no nosso corpo. O corpo começa a funcionar. A Ângela Maria Barros, e alguém que responde também, a Ione, ela fala de um assunto sobre nódulos que isso vem como várias e várias perguntas sobre o mesmo assunto. Então, obrigada a vocês duas, a Ângela Maria Barros e a Ione Marques. A Ângela diz assim: gratidão por suas informações. Estou com um nódulo na tireoide. Estou preocupada. Gosto muito dos seus vídeos, me ajudaram muito a entender o funcionamento do organismo e tomar atitudes responsáveis para uma mudança saudável. Isso é tudo, né? O importante, não basta você ter a informação, quantos e quantos médicos, quantos e quantos profissionais possuem a informação, mas não atuam, não usam essa informação para fazer mudanças nas suas vidas, né? Como álcool, por exemplo. E aí a Ivani, ela fala assim, ela responde a Ângela Maria Barros: também tenho um nódulo e gostaria de saber se posso tomar essas vitaminas. Deve ser a suplementação básica de que eu oriento. Queria saber se posso usar os hormônios bioidênticos, pois parei devido a esse nódulo. Então vamos lá, a Ângela e a Ivani. As duas possuem nódulo na tireoide. A tireoide, gente, ela é uma glândula que produz hormônios. Todas as glândulas que produzem hormônios, elas são passíveis de possuírem os cistos. Toda vez que uma glândula, ela produz cistos no fígado, cistos no pâncreas, cistos no rim, são órgãos excretores de hormônios também. A pele, nós formamos cistos também. Parece que não, mas a pele ela também produz, né? Ela através do sol, nós convertemos o colesterol em vitamina D3, quer dizer, nós nos esquecemos que por isso que nós falamos em um ser humano inteiro. Não dá para dividir o ser humano em etapas, em setores de especialidades médicas e cada um cuida só do seu e larga o resto. Por isso que um médico ele não deve dar uma medicação, por exemplo, o cardiologista, se ele der uma medicação que vai prejudicar o cérebro, que vai prejudicar os órgãos sexuais,
Tudo isso vai interferir. Nós temos que realmente insistir nessas mudanças saudáveis. A causa é a desnutrição, intoxicação, né? Ou desnutrição, desidratação, desnutrição, intoxicação. Se nós temos isso, o que nós precisamos fazer? Melhorar, mudar. Então, a Ângela, logo em seguida, ela acrescenta com a outra relato. Ela fala: oi, doutora, a senhora fala aí que os metais pesados interferem e adoecem a nossa tireoide. Então, eu pergunto, o que fazer para eliminar esses metais pesados? A senhora recomenda carvão vegetal ativado ou zeólita para eliminá-los? Então, vamos lá. A formação de cistos, a sequência, que vocês já possuem um vídeo sobre isso, é na ausência, na deficiência de minerais, principalmente de iodo, de iodeto, de ferro, de zinco, né? Na deficiência de minerais, nós vamos formar cistos. Então, cistos são tumores benignos de conteúdo não sólido, mas líquido, formado a partir da ausência de minerais que controlam esse crescimento. Então, os cistos, por exemplo, na tireoide, vão se transformar em nódulo se a gente simplesmente fazer um ultrassom e falar, tem um cisto. O que a gente vai fazer, doutora? Vamos seguir, daqui a um ano a senhora vem e refaz o ultrassom. Não, nós precisamos parar de intoxicar o sangue, né, e a tireoide com falta de ferro. Quando você não tem ferro, você não vai fazer com que a tireoide funcione no seu metabolismo correto. Se um órgão não funciona, ele vai começar a falhar. Quando ele começa a falhar, ele começa a mudar, a fazer mutações. E a mutação leva a um cisto, que é um tumor benigno, que leva a um nódulo, que ainda é um tumor benigno, que vai evoluir por uma fibrose, que ainda é um tumor benigno, mas já se diferenciando, que depois vai evoluir para um câncer. Quer dizer, um câncer ele não aparece assim, apareci hoje. Não, ele vem fruto de uma vida sendo colocada, ao invés do iodo ou do iodeto inorgânico da natureza, da alimentação, a gente acaba colocando formas como flúor, como cloro, como bromo. O bromo é o brometo de potássio que está nos pãezinhos que faz o pão crescer muito, né? Aquele cheirinho é brometo. O flúor estão nas pastas. Hoje nós temos diversas pastas de dente sem flúor. Como eu sempre digo aqui, eu nunca vi na minha prática clínica um dentista clássico que mexe com flúor, que também trabalha com hipoclorito que é a cândida, né, a forma de peróxido de hidrogênio. Ele trabalha com esse hipoclorito que vai volatizar, que ele inala, que isso vai para o sistema nervoso dele e vai dar alteração. Tudo que entra pelo sistema nervoso, gente, cai na corrente sanguínea. Então nós precisamos, altera a função. Tudo é intoxicação. Não dá para a gente viver sempre sem se desintoxicar, sem se intoxicar, desculpa. Nós vivemos uma vida intoxicante, que nos suja, mas nós temos que ter metodologias de limpeza. A própria Ângela, ela diz do carvão ativado, é uma opção, né? Eu confesso a vocês que eu não tenho uma prática em tomar cápsulas de carvão ativado, mas ele é um quelante, sim, de metal. A zeólita, isso eu faço uso, eu gosto muitíssimo. Zeólita é basicamente silício, ele é um pó vulcânico, vocês encontram ele na internet para venda, e uma dose todo dia, longe dos minerais. Ele tanto quela, né? Quelar quer dizer neutraliza a função. Ele tanto quela os minerais que quando a gente vai tomar zinco, selênio e magnésio, não pode ser junto com zeólita, tem que ser pelo menos com uma distância de 2 horas e meia. Então ele também vai fazer isso com os bons minerais e com os maus minerais. Então nesse caso a gente está usando para desintoxicação. É bem interessante. Nós, quando temos uma clínica, a gente acaba utilizando via endovenosa pelo sorinho, a gente coloca no soro, DMSO. Então tem todo um sistema que dá para ser feito de quelar esses metais. Então nada melhor do que um médico, ou muitos naturopatas utilizam métodos de desintoxicação que são bastante eficientes. Mas a gente tem que reconhecer dentro de casa aqueles fatores que estão nos contaminando e retirar. O cloro, né, que estão nas piscinas, eu não gosto de piscina, de fazer natação sempre, não indico nunca quando o meu paciente tem uma piscina normal. Confesso a vocês que eu tenho uma piscina em casa,
não uso, ela acaba sendo uma decoração do quintal, porque eu preciso transformar isso num ozônio. E realmente eu ainda não fiz. Como não fiz, não dá para usar, porque quando a gente entra lá, a pele, ela absorve mais do que o próprio intestino, então ela vai sugar todo o cloro que tem ali naquele local e vai dar errado, tá bom? Assistam o vídeo como é que a molécula de tirosina, o aminoácido tirosina, ele precisa de 4 moléculas de iodo, e se na presença de cloro, de flúor de bromo, isso não vai acontecer e nós vamos ter as primeiras alterações, e essa alteração o corpo encara como um corpo estranho. Quando tem um corpo estranho, ele manda o macrófago acaba indo e atacando, provocando um processo inflamatório, isso pode vir a advir os cistos, depois o nódulo, a fibrose e o câncer, entenderam? Então, nada assim começa desse jeito, não é porque Deus quis, é porque nós não entendemos ainda com o que é que nós estamos mexendo. Uma coisa que eu digo a vocês, cuidado com as bijuterias. Bijuteria aqui na artéria radial dos 2 braços, na região cervical, evitem isso. Se for usar alguma coisa, no máximo é um ouro, ou um cordão, ou um barbante, né? Assim, tecidos de pano, de couro, mas evitem os metais, e principalmente metal barato, porque vai ser absorvido na sua pele, vai para a corrente sanguínea e vai concorrer com os bons minerais a nível de receptores. Então, a vocês meninas, tranquilo, tá? Se vocês cuidarem, vai tomando suplementação, iodeto. O fato de ter nódulos não contraindica o uso de hormônios bioidênticos. Eu acho que ela está se referindo à modulação hormonal, né, dos hormônios sexuais. Pode e deve usar sim, ou se for tomar os bioidênticos, o T4 vendido em farmácia é um bioidêntico também, ele tem a mesma função que os nossos hormônios, e o T3 manipulado também. Quer dizer, coisas boas para vocês duas, tá bom, meninas? Mas não se assustem, o importante vai demorar, pode sumir, mas vai demorar, pelo menos 1 ano. O importante é que a gente siga sempre com esse sistema. Eu vou me limpar mais do que eu vou me sujar. Vou me limpar mais do que eu vou me sujar. E isso é viver. Viver é muito, muito bom. E a gente tem que ser. A felicidade existe só pelo fato da gente acordar de manhã e olhar e falar, eu estou viva. E o fato de estar viva já me dá uma alegria de viver imensa. E o resto que nós vamos estar fazendo no dia a dia é para manter essa vida, essa felicidade cada vez melhor. E não importa o que nós tenhamos, nós podemos reverter isso, mas tudo tem o seu tempo. Mas reverta, use, né? E propague sempre. Coentro, esqueci de falar. O coentro é muito bom. Se você não gosta de comer um pirex de coentro todo dia, mande fazer na farmácias, né, essas farmácias de homeopatia, farmácias naturais, a tintura mãe de coentro. Tome 5 gotas de manhã, 5 gotas no almoço, 5 gotas à noite, ou se não puder fazer isso, 10 gotas de manhã e 10 gotas à noite, vai ter também o mesmo efeito, tá bom? Beijo e obrigada, meninas, obrigada mesmo. Vale a pena frisar aqui que o iodeto, as gotinhas, né, que nós orientamos vocês a tomarem todo dia, a solução de Lugol, ele é o melhor quelante de metal, tanto o metal leve como o metal pesado. Então, o fato de estarmos usando não é simplesmente para melhorar a produção do T4, mas simplesmente para quelar, para neutralizar os metais tóxicos que estão no nosso corpo. Olha como isso é bom.